Tecnologia cervejeira. Olá, amigos e amigas que gostam de cerveja. No Tecnologia Cervejeira da edição 89 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, apresentamos uma sensacional visita à fábrica da cervejaria Pontal no espaço ARP em Nova Friburgo. Olá, amigos e amigas que gostam de cerveja. O programa sobre cerveja com o professor César Peixoto está aqui na fábrica da Pontal com o Bruno. Tudo bem, Bruno? O Bruno se dispôs a nos receber aqui na fábrica da Pontal em Nova Friburgo e ele vai apresentar a fábrica para a gente. Obrigado, Bruno. Nada. Vamos lá? Tá. Então aqui é a entrada da fábrica. Sim. A gente tem aqui a área que a gente guarda o estoque das coisas de invase, que não devem se misturar com as coisas que já estão sendo produzidas ou estão produzidos. Então elas ficam nessa área aqui, que é onde a gente recebe os barris que retornam da rua, né, do mercado. Sim. A gente tem pallets de garrafa aqui, aguardando para quando a gente for envasar, eles são levados para a área específica para isso. Aqui fica também a nossa parte de lavagem de barris, que eles chegam de um lado, eles são lavados e eles ficam separados do outro lado já os barris vazios para não ter nenhum risco de misturar barril sujo com barril limpo, nada do tipo. Aí, essa é considerada uma área mais ou menos suja, assim, na fábrica, né? Certo. Porque isso aqui tem coisas realmente sujas que voltaram da rua e que não podem adentrar o espaço fabril de fato. Aí, seguindo, né? A gente já entra mais para a parte de produção mesmo. A gente tem o nosso laboratório que fica aqui, que é onde a gente faz as análises das cervejas enquanto elas estão fermentando. Sim. Então, durante a fermentação, a gente faz análise todo dia de densidade, de pH, para acompanhar como é que está a evolução, metabolismo, né? e a evolução da levedura, né? E durante a maturação a gente acompanha a cada 3 dias. Então, se acontece alguma coisa errada, alguma coisa diferente, alguma coisa muito fora do comum durante a maturação que não é para acontecer, a gente é capaz de detectar justamente porque a gente fica medindo o tempo todo como é que está a cerveja dentro do tanque. Então, o laboratório está aqui para isso. A gente tem um microscópio ali, a gente pode fazer algumas análises microbiológicas, mas em geral, quando a gente precisa de coisas muito mais específicas, a gente manda para um laboratório mesmo certificado que vai e faz essas análises para a gente. Mas é raro ter que chegar nesses casos mesmo. Aí aqui, seguindo, já entra num layout mais ou menos de produção, né? A gente vai ter matéria-prima, vai ter a área da produção, da abraçagem, da fermentação e depois o invase. A gente vai ver cada um deles com calma. Legal. Aqui fica onde a gente armazena o nosso malte. Então o malte chega da rua, ele entra direto aqui nesse espaço onde a gente armazena ele. A gente, em geral, tem o suficiente para as produções que já estão agendadas. A gente não fica estocando muito malte, não, porque acho que o fornecedor que demora mais tempo para chegar demora 7 dias. Então, com planejamento é muito legal, raro a gente precisar de uma produção em coisa de 2 dias. Sim. Você já sabe que isso vai acontecer antes, a gente consegue trabalhar com uma antecedência suficiente para ter um estoque baixo precisa. e receber mais ou menos on time, né? Isso, exatamente. A logística que você recebe, assim que você vai usar, você economiza em tudo, em armazenamento, logística, na coisa toda. A única exceção é realmente Pilsen, que às vezes a gente já tem um lote de Pilsen aqui preparado para ser produzido, porque Pilsen às vezes tem uma demanda que ninguém espera, e a gente já tem uma pronta para já produzir, caso tenha uma demanda fora do comum. Mas aqui o que a gente tem hoje é uma Red que a gente vai produzir amanhã e uma Pilsen esperando o momento de ser produzida, basicamente. Legal. Pilsen é a cerveja que sempre tem no tanque pronta e outra maturando, fermentando, então a gente tem que estar preparado para produzir de acordo com a demanda mesmo. Claro. Aí, daqui acho que vai dar até para ver melhor, né? Da sala de malte, a gente tem também um moinho. Então ele é separado por essa cortininha aqui, exigência do mapa de legislação, né? A gente pega o malte, a gente moe ele aqui, tudo acontece nessas 2 salinhas, né? Então essa cortina existe até para a poeira do malte não vir para o lado de cá e acabar não sujando essa área, porque a poeira do malte é um contaminante muito grande, então se ele realmente junta com o malte que ainda vai ser moído, isso pode vir a ser um problema. Então existe essa separação física entre as duas. Aqui você tem uns maltes mais específicos, né? Em geral, os maltes especiais... Em sacos menores? Em geral, os maltes especiais, eles vão sendo fracionados ao longo do uso, então a gente acaba sempre armazenando num saquinho que já foi aberto e está fechado de novo. Enquanto que o malte base, ele está sempre num saco enorme porque ele é usado em muito volume. Em muito volume. Tem malte realmente, sei lá, o malte escuro, um black, um carafa da vida,
Pô, a gente vai usar em 8 produções uma saca de malte. Então ela realmente vai sendo usada aos pouquinhos. Aos pouquinhos. É. Mas os maltes base, eles viram isso aí mesmo. Você já abre o saca, sacão a gente direto. vai usando a saca direto. É. Às vezes tem uma aberta porque, por causa de quantidade de malte, não usou uma inteira no final, né? Aí depois que a gente moe o malte, né? Ele sai por esse lado aqui. Aí a gente pega a saca do malte e traz para a panela de braçagem para fazer a fase quente da produção da cerveja. Aqui você tem 3 panelas. Isso. Nós aqui temos 3 panelas. Estão todos fechados aqui, porque a gente fez a sanitização na sexta. A limpeza, na verdade, a sanitização. Aqui é a panela de mostura, que é onde o malte entra com a água, ele fica sendo misturado aí, acontecem as reações enzimáticas que quebram o amido, que é um açúcar enorme, em açúcares menores, e são esses açúcares menores que vão ser usados pela levedura para transformar o açúcar em álcool e gás carbônico. Sim. Né? Aí depois que essa fase aqui acontece, esse amido foi todo quebrado, a gente traz para a panela de filtragem, que é o Lauter, que ela tem um fundo falso que não está instalado porque a gente tira toda vez que a gente produz. Então, todo fim de produção a gente tira o fundo falso inteiro, limpa ele parte por parte. Ele é tipo uma pizza, assim, são várias fatias de pizza. A gente tira todas elas, limpa todas elas, para ter certeza que está tudo limpinho, bonitinho e não ter problema. É, não vai arrastar nenhum contaminante, que aí no caso não é nem contaminante, mas é uma presença indesejada numa próxima Ele pode ser até um contaminante mais de sabor, assim, porque alguma coisa que ficou, algum resíduo de odor, sim, coisa do tipo, né? Principalmente se você trocar a receita, né? Aí que... Mas é que uma fábrica de cerveja, a regra número 1 é limpar as coisas o tempo todo. O primeiro passo para fazer cerveja direito é limpar as coisas. Então tem que ser chato e rigoroso com tudo de limpar. Sim. Então o que acontece nessa panela, né? Tem um fundo falso, a gente tem o malte com a água que estava naquela panela anterior, né? Ele vem para cá. E esse fundo falso tem um monte de ranhura que basicamente serve para o bagaço ficar por cima e o líquido sair por baixo. Então nessa fase aqui a gente fica circulando um tempo para essa camada de bagaço formar uma cama filtrante. Uma vez que essa cama filtrante está formada e já não tem mais resíduo passando, a gente vê por esse visor aqui, a gente, em vez de mandar para essa panela, a gente começa a mandar para essa panela aqui. E nessa terceira panela, a gente faz a fervura da cerveja. A fervura da cerveja tem 3 funções principais, né? Eu diria assim. A primeira função é esterilizar esse líquido que está cheio de açúcar. E por ser um líquido cheio de açúcar, ele é maravilhoso para qualquer micro ser que exista. Então quando a gente ferve, a gente esteriliza ele, então a gente mata qualquer coisa que tenha nele para que só tenha levedura no tanque atuando nesse açúcar. Certo. Função número 2 é dar amargor para a cerveja, então quando a gente vai adicionar o lúpulo aqui, e o calor vai pegar os alfa-ácidos, que são as cadeias do lúpulo, isomerizar eles e vão virar amargor. E a terceira função é eliminar alguns voláteis que vão trazer problema no sabor final da cerveja. O principal deles é enxofre, que é o DMS, que vai dar um sabor de milho verde na cerveja. Então você tem que ferver por no mínimo 1 hora para você eliminar o suficiente de DMS para que isso não seja um problema sensorial na cerveja no produto final. Cervejas muito sensíveis a gente ferve um pouco mais. A Pilsen, por exemplo, a gente ferve 75 minutos para garantir que o DMS inteiro vai embora e a gente consegue uma Pilsen limpa mesmo. Sim. Tá? Show. Então aqui finaliza a fase quente, a gente ferveu, né? Aí ela vai para o caminho para os tanques. No caminho para o tanque, a gente vai fazer resfriando esse mosto, né? Sim. Então ele está aqui a 100 graus, não sempre, porque a gente está em Friburgo, ela ferve a 97. Não sei se o pessoal lembra dos aulas de física, né? Mas a altura faz a gente ferver mais com um pouco menos de temperatura. Então ela passa pela tubulação, passa por esse trocador de calor. Tem um trocador de calor ali. Então aqui o mosto vai passar a 97 graus e vai sair na temperatura que a gente precisa para cerveja. Para fermentação. Uma Pilsen é a 12, uma Ale, uma IPA, uma Vit é a 18. Então depende realmente do estilo da cerveja que vai ser feita e da levedura que vai atuar. Certo. E aí o mosto passa quente e sai frio e a gente tem uma solução. Primeiro passa a água normal em temperatura ambiente que sai quente nesse processo. A gente devolve o tanque de água quente para reutilizar e não jogar água fora. Sim. E a outra parte é uma solução de álcool com água que a gente usa, que está a menos 6. E aí ela que realmente termina de resfriar a cerveja. Certo. Aí resfriou, com uma mangueira mesmo, a gente liga em um dos tanques. E aqui nesses tanques vai acontecer a fermentação da cerveja. Sim.
A fermentação dura algo em torno de 5 a 12 dias, depende do estilo. E a maturação vai demorar de 14 a 20 dias, também dependendo do estilo. A gente até tem cerveja fermentando ali do lado, dá pra ver a coisa acontecendo. Enquanto ela está fermentando, né, ela está produzindo gás carbônico e álcool. Sim. No início, essa produção gera muito volátil e muitos compostos aromáticos que não são desejados na cerveja. Então a gente deixa o tanque aberto para ir jogando fora todos esses compostos. Toda a parte inicial. Então dá até para ver ali a água borbulhando, né? Isso aí é a atividade da levedura produzindo CO2 e jogando fora pelo tanque. Sim. E aí depois de um tempo, o que a gente faz? A gente viu, já está no final de fermentação, esses compostos já não estão sendo mais criados pela cerveja. A gente chega aqui, fecha essa válvula e aí esse gás vai ficar dentro da cerveja. Então esse gás vai ser o próprio gás que a cerveja vai ter na hora da gente envasar. Sim. Então a gente não precisa usar CO2 que a gente compra, nem nada do tipo. A gente simplesmente usa o gás natural que a própria levedura cria. Que é o CO2 mais puro que tem, ela cria CO2 mesmo puro, sem nada. Então aqui a gente tem duas fermentando desse lado, tem uma do outro, mais algumas estão maturando. E aqui a gente tem um tanque que está vazio, que amanhã a gente vai produzir a Red. Vai produzir a Red nele, né? Aí é aquilo que eu falei, a maturação ela pode durar de 14 a 20 dias, dependendo realmente do tipo da cerveja. Mas a gente tem projetos especiais que envolvem maturações em barris de carvalho. Eu tô vendo aqui tem tem uma adegazinha, de barris. São duas, a gente tem uma onde acontece fermentação de novo nos barris. Então a gente inocula uma levedura específica para trabalhar no barril. E ali a gente tem barris que são simplesmente para maturação mesmo da cerveja com o barril para pegar os aromas do barril, pegar o que for. Certo. Então tem barris de uísque que acabam passando esse sensorial do uísque para a cerveja. Enquanto que aqui não, aqui é realmente uma outra fermentação que acontece, é uma coisa totalmente diferente. Sim. E tem alguns projetos com bretanomíceas, com leveduras selvagens, com bactérias, que vão acidificar a cerveja. Então saem uns projetos muito legais daqui, de alguns ciganos bem conhecidos também, Oceânica, 4 Graus, a da Laje está com uma aqui agora, que vai sair em breve também. A gente tem um hidromel maturando em barril de carvalho, o pessoal da Beehive. Então... Em geral, tem projetos muito interessantes aqui acontecendo nessa área de barris de madeira. Sim. Mas, supondo que não vai para o barril de madeira, só maturou no tanque mesmo e está pronto para envasar, a gente liga ele na nossa envasadora. Com mangueira. Com mangueira. Ou usando essa linha, a gente tem uma linha de invase aqui, tá vendo? A gente pode ligar uma mangueira pequena aqui, essa linha toda isolada, ela vai por cima da fábrica e chega lá no invase. Legal. Aí lá no invase a gente coloca na garrafa a cerveja. Então a gente tem um invase todo automático aqui. O operador, ele basicamente só coloca a garrafa aqui no início e tira ela tampada do outro lado. E aí... Então a garrafa entra aqui, ele dá uma jatada de água na garrafa com ácido peracético. Depois ele devolve para a esteira, ela continua, enche de 2 em 2, desce de volta, é tampada aqui e já sai tampada da esteira. Do lado de cá. Então é uma operação que realmente não tem muita manipulação humana nela. Sim. Ela acontece toda automática. Isso é uma coisa que a gente fez questão desde o início, porque não adianta nada fazer um trabalho maravilhoso até o tanque ali, e na hora de contaminar no invase. Contaminar, você cometer erro. Então, porque o que vai chegar na mão do consumidor é isso aqui. Então isso aqui tem que ser uma máquina boa, bem feita, bem planejada, de preferência automática mesmo. Sim. Depois de envasada, a gente pasteuriza ela, nosso tanquezinho de pasteurização. Aí ela é rotulada e depois ela fica estocada na área de produto acabado, né? Essa é uma maquininha de rotulagem. Isso. Ela é semi-automática, você coloca a garrafa e só aperta o botãozinho, ela rotula, coloca a data, coloca a validade, o lote, a coisa toda. Legal. Aí vai colocando em caixas e fica na área esperando para ser despachado. Aqui é o produto acabado. Então a fábrica segue um layout mais ou menos em U, né? Onde as coisas entram por aquele lado, são processadas, fermentadas, vêm para o invase, rotula e fica estocado aqui na frente. Legal, muito legal. Do lado de lá tem garrafas que ainda não chegaram o rótulo para a gente rotular, ou garrafas que a gente trabalha com white label também, que a gente tem um rótulo da fábrica,
que tem gente que não quer desenvolver receita, mas quer ter uma marca no mercado, eles usam uma receita já pronta da fábrica. Então a gente às vezes tem estoque de garrafa só esperando alguém puxar uma produção de white label. Definir qual vai ser o rótulo, Mas é basicamente isso. Pô. Aí aqui a gente estoca a garrafa, né? E o chopp a gente estoca aqui na câmara fria. Na câmara fria. Aí na câmara fria a gente estoca o chopp. E a gente toca algumas garrafinhas também, porque como a gente abre para visitação, tem gente que vem aqui e quer beber uma cerveja. Sim. A gente tem ela gelada já aqui na câmara fria. Para servir. Muito legal. Bruno, muito obrigado aí por receber o Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Prazer receber vocês. Foi uma visita Apresentar fantástica, explicação fantástica, entendeu? Muito tentei legal. resumir, é difícil às vezes resumir um assunto tão legal, complexo. E é aquilo que você gosta, coisa, né? Vai se empolgando e tal, mas olha, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, gente. Show. Então, foi aqui a nossa visita à Fábrica da Pontal em Nova Friburgo, com a apresentação aqui do Bruno, que deu uma aula de layout, de produção, de processo, de cuidados que tem que ter na produção da cerveja. E fica o convite para você vir aqui a Friburgo, no Espaço ARP, não é isso? Rendas ARP é um lugar super tradicional aqui de Friburgo, é uma das primeiras indústrias da cidade. Eles trouxeram energia elétrica para Friburgo, por isso que Friburgo é 220, eu acho até, e o resto do Rio de Janeiro é 110. Mas é um espaço bem icônico aqui em Friburgo, fácil de chegar, logo na entrada. É só aparecer, visitar. Todos os sábados a gente está aberto de 10 às 16, com visitação 11, 13 e 15 horas. Então é só vir e conhecer a fábrica. Tá ok? Fica aí o convite para todo mundo que acompanha o Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Abraço, galera. Abraço. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.